No vídeo de hoje eu vou responder mais um vídeo do Karma OP. Mais um vídeo completamente bizarro. Eu diria que é até mais bizarro do que o primeiro dele, porque no primeiro ele ainda acha que tá passando alguma informação, né? E nesse aqui ele só mente toda hora. E eu vou responder, mas eu só vou responder as partes que eu considerei importante, porque se eu responder tudo, vai dar outro vídeo de mais de 1 hora, e eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui nesse vídeo. Isso não é mostrado nem mencionado no Marvel, isso seria passado, né? Cara, pelo amor de Deus. Eu genuinamente não sei se ele faz isso de propósito, ou se ele simplesmente tá caindo numa desinformação, porque o Ace derrotou o Hanafuda após a novel do Ace. Durante a novel do Ace, o Hanafuda não existia, porque como a gente viu no mangá, o Ace já estava na tripulação do Barba Branca. Ou seja, já tinha acontecido todo o confronto, todos os eventos da novel. A batalha entre Ace versus Hanafuda é cronologicamente após a novel do Ace. Simples, por isso que o Hanafuda não está dentro da novel. Eu acho que é bem óbvio. Mas assim, isso aqui é literalmente o Milgras mentindo, né? Ele tá trazendo um personagem que foi apresentado cronologicamente depois da novel e não foi mostrado na novel, porque nessa época ele não existia. Já que o confronto aconteceu depois. Aí ele traz esse personagem como evidência da novel ser contraditória com o mangá. Sério, cara, complicado, né? Sim, sou eu que tô trazendo desinformação e mentindo, né? Cara, o mais engraçado disso é que ele fala numa arrogância, e esse argumento não é nem dele, porque ele copiou todos os argumentos do Knight pra falar sobre a novel. E infelizmente pro Karma P, infelizmente mesmo, porque eu gosto muito do Knight. O Knight estava errado. Ou quem sabe o Knight usou esses argumentos errados de propósito pra fisgar, né, o Karma P, sabendo que ele vê as lives e usa os argumentos dele. Será que o Knight fez isso? Fica aí o questionamento. E vamos lá. Não, Karma P. A luta do Ace e do Hanafuda não é cronologicamente após a novel do Ace. Ela cronologicamente é no tempo de vida do Ace que mostra na novel, que era para ter mostrado na novel. E eu uso isso como evidência para que o Oda não tava lá participando 100% da novel. Lá em Egghead, no flashback do Kuma, o Saturno fala que um novato chamado Ace recentemente derrotou um Shichibukai e eles estavam procurando por um substituto. Reparem que ele chama o Ace de novato. Ele não fala que é o capitão da divisão do Barba Branca. Não, ele fala que é novato e que eles estavam procurando um substituto. E quando a gente vai no próprio mangá, a gente vê que no flashback do Ace, eles já estavam procurando um substituto desde lá. Eles inclusive chamam o Ace antes dele entrar pro bando do Barba Branca. Porque o Ace já tinha derrotado esse Shichibukai. E sim, o governo ficou muito tempo sem um substituto dos Chichibukais. Porque até quando eles chamaram o Kuma, eles chamaram na época que o Kuma estava no laboratório do Vegapunk para começar o tratamento da Bonnie. E nesse capítulo, o Vegapunk fala que demoraria meio ano para tratar as escamas de safira da Bonnie e outro ano inteiro para ela poder sair fora na luz natural, sã e salva. E o Kuma só vira Shichibukai de fato depois desses 6 meses de tratamento, quando eles voltam pro reino de Sorbet. E a gente fica sabendo pela fala da Bonnie que passou 6 meses, né? Que ela fala, em outro mais um ano e eu vou poder sair para fora. Tem até a cena do Kuma se despedindo dele, da Bonnie lá no reino de Sorbet. E embaixo, os jornais anunciando que ele é o novo Shichibukai. Então sim, o governo ficou muito tempo sem Shichibukai, que foi derrotado por um Ace novato, antes mesmo do Ace entrar para a tripulação do Barba Branca, que seria na timeline de vida dele na novel. Mas isso não está na novel. Então quem tá mentindo e passando desinformação é você, Karma P. E o pior disso é que você não teve nem a capacidade de pensar por si só. Como em outros momentos falando da novel que eu vou mostrar agora. Aqui nós temos uma citação, né, em relação ao mangá da novel do Ace. E aqui é dito, essa cena do capítulo 3 de Tati e Marco veio, na verdade, de um storyboard desenhado pelo próprio Oda. Ele já estava ativo na verificação de qualidade dos storyboards, mas, nesse caso, ele enviou sua própria ideia para a cena. Ele também anotou as falas de diálogo que gostou ao enviá-las de volta. No geral, seu cuidado e consideração foram incríveis. Ou seja, o mangá da novel do Ace teve participação direta, teve supervisão, o Oda estava ativo fazendo a verificação. Então, sim, a novel do Ace é canônica.
Aqui ele tá repetindo basicamente a mesma coisa que eu já refutei lá no meu primeiro vídeo. Ai, olha como o Oda participou aqui, logo tudo é canônico. Não é assim que funciona. Isso não é prova pra falar que todas as informações da novel são canônicas. Ele nem percebeu o fato de que usar isso aí que ele usou, ele tá se auto-refutando. Porque no primeiro vídeo ele fala da novel do Ace escrita, que é canônica. Porque o Oda teve participação, falou com os escritores, logo é canônica. E aí ele fala que como o Oda participou da novel do Boichi do mangá, da novel do Ace do mangá, a novel é canônica. Só que a novel do Ace do mangá, do Boichi, e a novel escrita tem acontecimentos diferentes uma da outra. Não é só coisas que foram cortadas, tem acontecimentos diferentes. E o Oda participou das duas. Então, para fazer a lógica, se o Oda participa, logo é canônico, e ele participou das duas, qual que você considera canônico? Tá vendo como não funciona desse jeito? Eu nem tô tentando falar que nada é canônico. Eu acredito sim que tem informações canônicas na novel. Mas falar que tudo na novel é canônico não passa de desinformação. Foi exatamente isso que eu falei no meu outro vídeo. Eu não falei que a novel inteira não é canônica para jogar no lixo. E é só a escrita. Então assim, cara, quem fala com 100% de certeza que a novel é canônica e que tudo nela é canônico, não tá fazendo nada mais do que passar desinformação. Um exemplo de informação que pode ser canônica, mas o conjunto da obra não, é o Skull. Por exemplo, como o Oda deu os esboços dele, da tripulação do Ace pro cara que fez a novel do Ace, muito provavelmente ele deu as informações sobre a tripulação do Ace. Então, por exemplo, a informação de que o Skull é um nerd por piratas e sabe um monte de coisa, pode ser canônica, provavelmente é canônica. Só que aí o Oda deu liberdade total pro cara criar uma história através disso. E aí ele cria uma história com isso que não necessariamente é canônico. Por exemplo, muita gente usa a parte da novel que o Skull fala sobre os Yonkous para desvalidar o título do Barba Branca. Para falar que não é sobre força, e sim que ele é o mais forte por causa do jeito que ele viveu como pirata. E que não está relacionado a nível de força ou nível de poder. Só que isso já foi desmentido no próprio mangá, no capítulo 563. Isso vai contra o que o mangá já mostrou. Vocês lembram na cena que o Squard dá uma espadada no Barba Branca, e aí tem o Marco falando que se fosse antes o Barba Branca conseguiria desviar e tal, blá blá blá. Nesse mesmo capítulo tem o Crocodile chamando o Barba Branca de fraco. E o Barba Branca, no pensamento dele, respondendo o Crocodile, ele fala, abre aspas, fraco, hein? Pelo visto você não mede suas palavras, mas você espera muito de mim, Crocodile. Eu sou só um homem com um coração. Eles me chamam de demônio e de monstro, mas eu não posso me manter o mais forte para sempre. O Barba Branca tá fazendo literalmente uma referência ao título dele de mais forte. Ele se chama de mais forte, ele fala que ele não consegue ser o mais forte para sempre, porque o tempo chega, a velhice, etc. E como vocês podem ver, tá se referindo a nível de poder, nível de força, e não ao jeito que ele viveu como pirata. Então vamos lá, o autor pegou uma informação possivelmente canônica e abriu a imaginação dele para fazer uma história que não necessariamente é canônica, porque vai contra o mangá. É literalmente isso que eu quero dizer com quem fala que todas as informações da novel são canônicas, tá passando desinformação. Porque não é, o Oda deu total liberdade pro cara fazer a novel, não é da cabeça do Oda. O engraçado é que a partir de agora, o Gilgas vai tentar refutar a canonicidade dos databooks, dos VV-cards e de tudo que existe de One Piece. Cara, como esse moleque é mentiroso, mano. Pelo amor de Deus. Ele quer passar uma ideia de que eu tentei refutar a canonicidade de tudo, que nada é canônico. Só que é muito pelo contrário, eu quis trazer o contexto por trás da canonicidade desses materiais e não usar a lógica que ele usa pra falar que tudo é canônico. Ai, o Oda confirmou que tal informação é canônica no livro, logo todo o livro é canônico. E eu trouxe o contexto através de um membro oficial da staff de One Piece, que é o Greg.
É só ver o título do meu vídeo. É literalmente a verdadeira validade de Vivricards, magazines e databooks. E não tentando refutar falando que eles não são canônicos. É só ver meu comentário fixado também. Tá lá. Eu coloco o tempo do vídeo e coloco lá, Vivricards são canônicos? Ponto de interrogação. Entre parênteses, com contexto, embaixo. As scans do SBS do Oda falando sobre databooks realmente comprovam que databook como um todo é canônico? Entre aspas, com contexto. De uma forma bem resumida, o contexto é esse tweet do Sandman aqui. As páginas da descrição do databook não foram escritas pelos editores da Shueisha ou pelo Oda, confirmado pelo Greg. Então, é uma boa ideia você levar isso como um grande salvo, que seria algo como do tipo, levar com cautela, levar com ceticismo, ao invés de falar que é canônico. E é isso que eu tô tentando dizer, porque o Carmo P fala no vídeo dele que eu fiz espantalho, que eu falei que ele falou que é escrito pelo Oda. Não, não é isso que eu tô tentando falar. Eu tô falando que como é escrito por terceiras partes, não tem como afirmar que é canônico. E é isso que você faz. Você afirma que tudo é canônico. E isso foi confirmado pelo Greg no tweet do Sandman, que você tem que levar com ceticismo. E não como algo canônico. Porque o Greg fala embaixo do tweet. Ele comenta que isso ainda é preciso em 2023, que foi quando teve esse tweet. Aí o Carmopé tenta mentir no vídeo dele falando, não, mas eu nunca falei que é escrito pelo Oda, pelo editor. Mas eu não tô falando que você falou isso, eu tô falando que você tá falando que tudo é canônico e não é assim que funciona. Mas a parte mais bizarra sobre isso vai vir agora. Reparem que ele não está envolvido diretamente na produção dos Vivricards, certo? O Greg não está diretamente envolvido nisso. Ele está dando a opinião dele baseado com o que ele vê o Oda fazendo. No caso, que ele vê o Oda escrevendo mangá e conclui que o Oda não ficaria checando minuciosamente todos os Vivricards. Apesar de ele ser um cara que está envolvido na produção de One Piece, ele não está envolvido diretamente na produção dos Vivricards e não tem autoridade para definir isso. Se fosse a palavra dele contra a minha, obviamente ele estaria certo. Porém, o próprio autor dos Vivricards afirma que o Oda está supervisionando tudo nos Vivricards, como a gente vai ver mais pra frente. Então, esse argumento do Greg é irrelevante porque ele bate de frente com algo muito maior. Cara, olha esse moleque falando que o Greg não participa dos Vivricards. Eu não sei por que ele chegou a essa conclusão, talvez seja porque ali no final o Greg fala que não tem certeza se falaram com o Oda sobre a Yamato, né? E aí é o mesmo salto lógico que ele faz pra tudo, né? Ah, ele não tem certeza se falaram com o Oda sobre esse tópico, logo ele não faz parte do Vivricard. Sendo que o Greg, ele afirma categoricamente que o Oda não checa todos os fatos de todos os cards. E ele também fala que o nome dele tá no Vivricard. Isso, cara, é porque não pode dar brecha pra esse moleque mentir, porque ele vai mentir. Ele acha que o Greg tá afirmando todas essas coisas aí de sacanagem. Ele acha que um membro oficial da staff tá afirmando essas coisas de sacanagem. Não é possível esse moleque, mano. E pra não dar mais brecha, aqui tá um tweet do Greg onde um cara pergunta como ele sabe de tanta coisa. E o Greg responde, abre aspas, nem tudo que eu faço está no meu perfil, mas estará quando chegar a hora. Eu fui abençoado de estar envolvido em grandes projetos oficiais, desde figures até animação, passando pela Magazine de One Piece, Vivricards e outros. E aqui um tweet dele mostrando o nome dele literalmente nos Vivricards. E aqui um tweet do Greg que eu não mostrei no meu outro vídeo, mas vou mostrar agora. Ele falando o seguinte: não sei se já esteve um Vivricard, mas sempre ajuda a lembrar. Os Vivricards são feitos por muitas pessoas. Já foram imperfeitos antes e provavelmente serão novamente. É importante lembrar. Até meu nome está neles, mas admito que são imperfeitos. Karma mente no vídeo e nos comentários do vídeo dele, falando que o Greg não estava envolvido, e ele ainda se refere ao Naito como o autor do Vivricard, dizendo que o Greg fala que são muitas pessoas que fazem o Vivricard. Cara, e isso era óbvio, tipo, isso não é ser leigo. Tipo, isso é você não saber de nada, você não saber nem por cima pra falar o autor do Vivricard. Puta merda. O Naito que deu a entrevista sobre os Vivricards, ele começou a trabalhar em 2017 igual o Greg e
parou de ser editor de One Piece em 2019. E aí, só pra deixar registrado aqui, quando o Oda fez a cirurgia do olho dele, quem veio a público falar que o Oda tava bem foi o próprio Greg. E essa é a proximidade dele com o Oda. Ele vai repetir várias vezes. Olha, gente, isso aqui corrobora com o que o Greg e o Arthur falaram. Eles nunca falaram que o Oda não supervisiona a parte de trás. A única coisa que o Arthur, o Greg e o Sandman falaram é que o Oda não escreve os textos descritivos que estão na parte de trás do Vivrecard. E, bom, como eu disse, né, o argumento dele é falacioso, a premissa dele é falaciosa, e isso não é corroborado pelas falas do Sandman, Greg e Arthur, que estão apenas afirmando que o Oda não escreve, e não que o Oda não supervisiona. Então, o Milga está mentindo, tá? Bom, o único que tá mentindo aqui é você, Carmo P. Porque o Greg literalmente fala que o Oda assinar os Vivrecards não significa que ele checa todos os fatos de todos os cards. Porque ele não tem esse tempo. Você tá mentindo em falar também que o Sandman, o Arthur e o Greg apenas falaram que os textos não são escritos pelo Oda. Sim, eles falaram isso, mas eles também falaram para você levar como um grão de sal, que significa você não levar como algo canônico, 100% canônico, e sim com ceticismo, que é literalmente o que eu tô falando aqui. Agora percebam ele se refutando completamente. Que SBS ele não quer bom para as pessoas querem saber de tudo. Ah, você tá errado. Na verdade, ele fala de SBS e Vivrecard no final. Nossa, gente! O Oda fala pra gente pegar informações em Vivrecard. E sabe o que é engraçado? Ele literalmente tá mostrando uma scan que refuta ele, né? Que mostra o próprio Oda falando que se você quiser informações sobre o mangá de One Piece, você deve ir atrás de SBS e Vivrecard. Ele mostra isso e ignora completamente o fato de que isso prova que o Vivrecard é canônico. Ele ignora. Cara, eu queria que você fosse só um pouquinho menos mau caráter para não chegar nesse nível. Eu só estaria me refutando se eu tivesse falado que os Vivrecards não são canônicos. Ele inteiro como um todo. Pode jogar no lixo que eles não são canônicos. Mas eu não fiz isso. Inclusive eu falei que a maior parte deles tem informações canônicas. É só o texto atrás que são escritos para uma terceira parte que eu falei para não considerar canônico. Por causa do que o Sandman falou e o Greg confirmou. E você sabe disso, mas prefere mentir e ser mau caráter. Pra vender pras pessoas, olha gente como ele se refutou, olha aqui, agora eu peguei ele, hein. Logo, todo tabu. Primeiro, vamos lembrar que o Arthur falava. Eles falavam dos artigos, magazines e das páginas descritivas em cada book. E essas Vamos lá, artigos e páginas descritivas. literalmente corroboram porque o Arthur, o Sandman e o Greg confirmou. Exceção de cada uma dessas páginas em cada book. E os alienígenas do Oda comentou sobre o meio dele na book. Isso aqui é literalmente um artigo. Eu não sei se ele sabe, mas artigo é o texto de uma publicação. Isso aqui é um artigo, é um texto descritivo sobre o personagem do Oda. Eu não sei se ele sabe ou se ele tá simplesmente mentindo, né? Porque ele já tá se contradizendo. Literalmente, essa personagem, o nome do personagem, eu sei que ele tá lá, você vai ver o nome dele, Mo. E aí tem um nome dele, na verdade, alien, na Terra. Algo que você tem como sabe, mas tudo no nome que é o que eu na espécie. Tudo da book é o que eu nome lá de Bob, que está na linha. É literalmente Novamente, explicitamente, isso é um artigo. Isso tá descrevendo a respeito das Akuma no Mis, né? É literalmente um texto descritivo barra artigo. Artigo é todo texto de uma publicação. É o mais abrangente possível. E no caso de texto descritivo também, porque tá literalmente, né? Ambos são textos descritivos porque estão descrevendo a respeito de algo. A culpa foi minha, eu dei brecha pra ele ser desonesto mais uma vez, porque eu achei que tinha ficado implícito que os artigos também são descritivos. E não, isso que ele tá falando que é um artigo descritivo, não é um artigo descritivo. Isso se enquadra em um artigo informativo, onde o objetivo é explicar de forma clara e objetiva. Já um artigo descritivo tem como objetivo descrever um fenômeno, objeto, pessoa, situação com riqueza de detalhes, utilizando linguagem sensorial para criar uma imagem vivida na mente do leitor. Isso aqui é um exemplo sobre as Akumas no Mis. Isso aqui é literalmente um artigo informativo, que é tipo, ele tem a fruta da luz, ele é capaz de se transformar, manipular e controlar a luz. Tipo isso, ponto. Agora, um descritivo é isso aqui, que é literalmente um artigo descritivo, onde ele usa mais detalhes para criar tipo uma imagem vivida na cabeça do leitor. Ele usa fogo para destruir a montanha, ele consegue mudar o tempo, ele fala um monte de coisa aí. Não é uma coisa objetiva e direta igual ao informativo, tem mais detalhes e etc. Mesma coisa nisso aqui. É um artigo informativo, claro e objetivo, só tá informando que esse é um personagem que é um alienígena planejando conquistar a Terra, que foi o que o Oda inventou quando estava no ensino médio e que um dos amigos dele se chama Nuke. Claro e objetivo. Ponto. Por Eiichiro Oda. Então, sim,
os databooks são supervisionados pelo Oda. E a única coisa que o Milgas conseguiu provar é que eles não são totalmente escritos pelo Oda. Mas eles são, boa parte é escrita pelo Oda, né? Inclusive os textos descritivos e artigos dentro dos databooks, e ele é 100% supervisionado pelo Oda, tá? Então, o argumento dele é pura desinformação, né? Pra quem quiser, eu vou deixar na tela, mas assim, o argumento dele é uma desinformação. Ele tá espalhando a desinformação de que os databooks não são canônicos porque, no caso, o Oda não teria escrito, sendo que ele se contradiz. Mas vamos lá, vamos voltar. Tem dois erros aqui, né? Primeiro, ele fala que o Oda escreve boa parte do databook, inclusive o textos descritivos. Não, o Oda não escreve nada. Ele dá as informações que ele quer dar, e aí ele supervisiona essas informações. Ponto. E não sou eu que tô falando isso, é o Greg da Staff Oficial, que eu já vou mostrar também. A própria tradução que ele trouxe de totalmente supervisionado pelo Oda tem os conteúdos supervisionados por ele do lado da frase. Segundo, ele continua vendendo a ideia que eu falei que databooks não são canônicos, tipo, por inteiros, Vivricars não são canônicos, nada disso é canônico, pra tentar, né, pra ele conseguir tentar refutar alguma coisa, porque ele sabe que ele não vai conseguir refutar nada, porque não foi o que eu falei. E aqui o Greg respondendo um cara que pergunta qual o envolvimento do Oda em Vivricard Databook e se a gente tem que levar como 100% canon. E a resposta do Greg é: Databook nem tanto quanto antigamente. O nome dele ainda está neles. Ele ainda oferece as informações que está disposto a oferecer. Ou seja, ele ainda faz isso. E provavelmente os examina. Ou seja, ele não tem certeza se ele ainda examina o que ele oferece. Mas ele não está lá com um microscópio. E de novo, cara, sabe quantas páginas tem o Databook Green? Que o Carmopê tá falando que o Oda viu tudo, supervisionou tudo? Mais de 350, tem 388 páginas. Achar que o Oda viu página por página, letra por letra, texto por texto do Databook, de novo, não é ser leigo, saber coisas por cima, é você ser completamente fora da realidade. Você não sabe nada. Fake. Também ele usa uma nada do que ele tá falando. A escritura simplesmente só fala que o Oda bateu um trecho de notas conceituais do Oda e também inclui esboços de design superado no desenho. Ou seja, as notas conceituais são escritas pelo Oda. E isso nada mais é que o esboço do Oda, parece um logo lá. Não é só isso. Vamos lá. Novamente, nota conceitual se refere a textos que explicam a ideia, o conceito ou a intenção por trás de algo, né? Esses textos que ele tá mostrando são notas conceituais. Eu acho que dá pra enquadrar, mas eles não estão, na verdade, explicando a ideia por trás dessas coisas. Eles estão apenas fazendo alguma pequena observação. Por exemplo, o cabelo é branco. É tipo isso. No caso, as notas conceituais. As notas conceituais dele, que eu circulei, eu acho que não sabe nota conceitual. É literalmente só isso, não. Isso não comprova nada do que ele falou. No caso, as notas conceituais são tipo isso aqui, tá? Que é, no caso, explicando sobre o conceito de Onigashima. E também cito o Kaido como a criatura mais forte da história, mas é uma menção dentro da nota conceitual. No caso, como eu disse, né, o argumento todo pra tentar desvalidar a canonicidade do Road to Tale, que é literalmente escrito pelo próprio Oda, é que notas conceituais são apenas o texto que ele escolheu, e não o texto geral que tá mostrando e explicando a ideia da coisa, baseado em nada. É canônico, seja canônico, apenas mostra que o Oda tem esboço do Oda, notas conceituais. No caso, ele parte desse pressuposto. Essa parte é simplesmente intragável. É intragável assistir isso. Primeiro ele fala que as escritas do Oda ali no esboço não. Ele fala que tá muito pequeno pra ser nota conceitual, né? Eu não sei se ele leu o texto, o próprio texto que ele colocou na tela, mas tá literalmente falando que são trechos das notas conceituais do Oda. Ou seja, não é a nota conceitual inteira, são trechos. E é por isso que as notas conceituais estão pequenas, porque são literalmente trechos. E outra coisa, eu mostrei, no vídeo eu mostro a página do Castelo do Kaido. O esboço do Castelo do Kaido, pra mostrar que não tinha nenhuma nota conceitual lá, nenhum trecho do Oda. E aí, ele tentou falar que o artigo da Magazine era nota conceitual. Sendo que essa imagem aí é da One Piece Magazine 14. E o texto falando que tem notas conceituais do Oda é no Road to Laugh Tale. Cara, assim, não pode dar brecha pra esse moleque mentir. É impressionante. Isso aqui é uma scan fake, tá? Não é possível, Morris. O Oda também fala, você tá tentando puxar uma briga com toda a marinha ali. Isso aqui é uma scan fake. Aqui temos a scan em japonês, né? Quem quiser tirar um print da tela, só pra corrigir, só pra ver se a minha tradução tá certa. Porque, né, eu sei que a minha tradução tá certa, eu corrigi pelo dicionário. Enfim. Luffy-san aguente firme, afinal de contas, o inimigo é a marinha. Sim, ele trouxe uma scan fake. É sério, tipo, você acreditar que realmente o Luffy bater no Helmepo puxar guerra contra toda a marinha é um tanto ridículo, né? E simplesmente não é verdade, tá? Aquilo não passa uma scan fake e essa tradução não existe originalmente. Aqui é ele sendo mau caráter e mentiroso mais uma vez, né?
Ele dá a entender que a Sky é fake, manipulada, né? Essa é a intenção dele. Tanto no vídeo quanto nos comentários depois. Só que a Sky é literalmente do site oficial de mangá de One Piece. A Sky é de lá. Se vocês não acreditam em mim, é só vocês baixarem o app da Manga Plus e clicarem no capítulo 4. Vai ser literalmente a primeira página e vai ter literalmente essa tradução. Seria a tradução oficial, né? Mas ele tentou vender uma ideia de que eu usei isca fake. E não, Karma P, fica tranquilo que você foi o único que fez isso durante esse debate aqui, tá? Porque é só você literalmente ver as imagens no mangá. Não, do mangá não. Calma lá, amigo Cross, não mente pra gente. É a única base, tanto que a gente vê que ele tá falando. É só você ver as imagens no mangá, só que ele tá mostrando as imagens no anime. Porque no anime, realmente, no anime, eles abrem os céus. No anime. No anime. No mangá, a única coisa que acontece é isso aqui, né? Então, ele literalmente fala: ah, é só você ver as imagens do mangá, só que ele mostra a imagem do anime, porque a imagem do mangá não tem nada demais, eles só estão empurrando as nuvens. Eles não estão abrindo as nuvens, dispersando as nuvens, né? Eles só estão afastando, empurrando. Outro do anime, de novo. Aqui é só ele sendo extremamente mau caráter de novo. Porque eu literalmente falei no vídeo mangá e anime. E primeiro eu mostrei as imagens do anime, só que depois eu mostrei a dos mangás. Eu literalmente mostrei, coisa de tipo 10, 12 segundos depois, mas ele pausou quando eu falei mangá e falou que eu tava só falando mangá, né? E aí mostrando imagem do anime, só que eu também mostrei a do mangá. Eu ainda circulei as nuvens que foram dispersadas atrás do navio, que já estão atrás do navio, e ele simplesmente ignorou também. E outra, ele meio que fala que o impacto do Barba Branca e do Roger não foi nada demais. Mas olha só a comparação com todos os outros. Perceba uma coisa. Olha a diferença entre eles. Vocês notaram alguma coisa? O que tem de diferente entre eles é que a única vez que o Oda coloca esse efeito visual é no clash do Roger e do Barba Branca. Eu não sabia dizer se isso era para falar que foi muito poderoso o impacto ou se foi para falar pro leitor que as nuvens estavam se movendo, sendo empurradas para trás, né? E aí eu fui perguntar para quem tem mais prioridade no assunto para falar do que eu, que é o Mano Narras, narrador, narrativando. E na opinião dele, né, do narrador, ele fala que provavelmente é um estilo de distorção de sombra e espaço para dar a sensação de que o golpe foi muito poderoso. De novo, fica aí, né, a comparação com os outros. E nesse clash do Roger do Barba Branca foi a única vez que o Oda usou esse efeito visual. Tá, isso aqui é mentira, porque eles não compararam o Haki dele a Joy Boy. É porque assim, o que o Dory e Brog falaram é que o Haki de Joy Boy é ainda mais forte do que o do Shanks. E porque... Cara, não sei como funciona a cabeça dele, se ele sabe ler, sei lá, leitura básica, ou se a cara de pau é tão grande que ele mente com a scan na frente dele. Mas, tipo assim, o Dory, ou é o Brog, não lembro qual desses ele é. Ele literalmente se pergunta se é mais forte do que o do Shanks, ele não afirma. Se ele se pergunta, logo ele não tem certeza. Logo, os dois são comparáveis. Ponto. Quando saiu o capítulo, Sandman fez a tradução e falou: é ambíguo pela forma como ele fala. Quem dos dois entre o Shanks e o Joy Boy tem um hack melhor ou maior? Cara, o mau caratismo desse moleque é simplesmente bizarro. Ele mente com a scan na cara dele. Olha isso, ele podia simplesmente falar: eu não sei se existe. Porque literalmente tá no mangá. Tipo, isso aqui, eu sei que o outro ele vai meter: ah, mas tá no databook, não sei o que, eu não quero considerar databook porque na cana, não sei o que lá. Aí, o que ele faz? Né? Ele fala que não existe a citação dos Grousei, falando que em um confronto entre Kaido e Digimon qualquer um deles podia morrer, e mostra uma scan que não tem nada a ver dos Grousei, sendo que literalmente tá aqui, se eu não me engano, é num capítulo próximo do Despertar do Luffy, literalmente os Grousei falando: quando Kaido e Digimon se envolvem em uma luta, a morte pode facilmente chegar pra qualquer um, né? Aqui eu errei mesmo, errei feio, desculpa ao Sanji
Sekai, Sanji no Sekai, né? Eu não fiz na maldade, eu não lembrava dessa cena. Eu ainda foi um trabalhão pra achar essa cena aqui, porque eu não tinha base na minha cabeça de onde tinha sido essa cena, porque eu não lembrava mesmo. Então, desculpa, fã de No Sekai, de novo. Eu realmente não fiz na maldade. Se eu tivesse feito na maldade, eu teria mentido outra coisa mais relevante pra eu estar certo, entre aspas. E eu nem teria mostrado também a scan que a Marinha fala a mesma coisa que os Gorosei falam sobre o Kaido e a Big Mom podendo se matar. Eu só não lembrava mesmo dessa cena. Desculpa ao Sanji no Sekai. Desculpa mesmo. Cara, pelo amor de Deus. Olha, seria mais honesto você falar que não quer debater. Porque podem perceber que o que ele fez é falar: não, gente, eu tenho sim coragem de debater com ele. Eu até chamaria ele pra debater em live, mas eu não vou fazer porque ele é desonesto. Cara, era só simplesmente você ser honesto e falar: eu não quero debater, eu não tenho coragem de debater, ou algo assim. Cara, eu nem ia trazer isso aqui, mas no final do vídeo e depois do vídeo, ele faz live meio que induzindo o público dele falando que eu não tenho coragem de debater com ele, ou que eu fugi, meio que dando a entender essas coisas, né? Cara, assim, e no mesmo dia que ele fez essa live, eu tava numa live do Knight. E todo mundo pediu pra chamar o Karma OP, o Knight falou se podia, eu falei que sim, que eu ia debater com ele lá. E ele não quis, o Karma não quis entrar, né? Assim, eu nem ia trazer isso também, porque eu entendo, eu também não quero debater com ele, mas eu debateria. Eu não quero porque ele é mau caráter, mentiroso e várias coisas, né? Mas assim, ficar induzindo falando que eu fugi, eu não fugi. Eu falei, pode chamar o Karma aí. Quem não quis foi você, Karma. Então, mais uma vez, para de ser mau caráter uma vez na sua vida. Então é isso, galera. Como eu disse antes, eu não ia responder tudo, só ia responder umas partes precisas, e se eu ficar vendo mais coisa, eu não vou conseguir me segurar e vou querer ficar respondendo e não tem condições de fazer outro vídeo de 1 hora. Então vai ser só isso mesmo. Obrigado quem assistiu até aqui, deixa o like aí no vídeo. Tamo junto.